Senhor tinha me dado algumas palavras durante a semana, mas quando falou do culto, assim, falei ao Senhor sobre o culto, o Senhor me deu outra direção. O Senhor tem me preparado para me trazer uma palavra, mas eu sei que não é para o dia de hoje, mas pessoas que precisam ouvir. E eu disse assim: Deus, tu sabe o momento de todas as coisas? Porque quando a gente começa a estar pregando a palavra do Senhor, Ele começa a nos dar várias palavras, mas a gente tem que ter o discernimento para o dia de usar a palavra. Às vezes o Senhor dá uma palavra revelada para aquele momento, e essa palavra que o Senhor me deu foi uma palavra revelada. Eu tinha outra palavra de estudo, mas essa palavra é uma palavra revelada. Não adianta eu falar uma palavra que Deus me deu, mas que talvez não seja o momento propício para falar, amém? Eu sei que hoje o Senhor está preparando o terreno, que é o seu coração, para essa semente ser semeada nessa noite. Em 1 Ruth, primeiro capítulo de Ruth, quem não leu a Bíblia durante essa semana vai ler um bocadinho, eu costumo sempre dizer isso, amém? E quem achou, me dá um sinal, fica de pé, reverência a palavra do Senhor, não porque eu quero, mas sim porque nós estamos na presença do Rei dos Reis, amém, irmãos? Aleluias. A irmã já colocou aqui, quem não tiver a Bíblia, pega para ler aqui, amém? E diz assim a palavra no primeiro capítulo, no início, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar de onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que haja descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-o-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas
delícias minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Porém, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu campo, e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, e disseram, não é esta Noemi? Porque ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamas-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Pode ser sentado. Fica muito baixo aqui. Eu vou ler o 21, que diz assim, cheia a parte, porém vazia o Senhor me fez tornar. O 21, cheia a parte, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava aos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Irmãos, essa palavra tocou meu coração. Eu já tinha lido uma palavra, a parte sobre Ruth, mas eu gostaria que todos prestassem bem atenção nessa palavra. Ruth e Orfa não era da religião e nem do povo de Noemi. Se casaram com os filhos de Noemi, que eram 2. Passaram 10 anos naquela cidade. Mas o interessante e o que me chamou a atenção é que Orfa passou 10 anos morando com o povo, com a sogra, com o sogro, com novas culturas, com outra religião. 10 anos Orfa passou junto com Ruth. E o interessante é que Orfa não deixou entrar no seu coração o verdadeiro Deus. Porque na palavra do Senhor diz que Orfa beijou a sua sogra e partiu para a sua terra. Ela queria voltar a quem ela era. Porque se ela acreditasse no Deus Todo-Poderoso, ela não queria voltar a adorar outro Deus, e nem voltar a quem ela era de antigamente. Mas não é sobre Orfa que eu quero falar, é sobre Ruth. Ruth também na mesma situação dela. Mas o interessante é que Judas traiu o Senhor Jesus com um beijo no rosto. Antes de ir embora, Orfa deu um beijo no rosto da sua sogra. Mas diz na palavra que Ruth se apegou a ela. Cuidado com os beijos. Diga assim para o irmão que está do seu lado. Cuidado com os gestos de carinho demais. Fala assim, cuidado com os beijinhos. Cuidado com a palavra, minha amiguinha. Cuidado com a palavra, ó, tu merece um beijinho. É Deus. Fala, Senhor. Cuidado. O amor, muitas das vezes,
Cuidado, Margarida. É mostrado no dia a dia. É a presença da pessoa do seu lado. Não é muitos beijos e abraços. Muitas das vezes nós queremos ser bajulados, carregados no colo. Mas esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é na hora que você precisa e alguém está do seu lado. Ruth estava do lado de Noemi e passou a conhecer aquela casa e entender que Deus habitava naquela família. E ela entendeu que o Deus de Noemi e da sua família era o Deus criador dos céus e da terra. Noemi e o seu marido tinham condições, mas a situação da seca, da fome da sua cidade lhe fez sair daquele lugar. Por isso que o povo perguntou: é aquela Noemi? Como diz assim, aquela que tinha tudo e perdeu? Aquela que tinha 2 filhos e morreu? Aquela que tinha um marido que lhe bancava, lhe dava tudo e morreu? Aquela Noemi? Aquela. Eu não sei se te chamam. Quem era? Quem era Giovanni? Oh, só um exemplo. Quem era fulano que tinha, mas não tem. E Noemi voltou para sua terra de cabeça baixa. Naquela altura, uma mulher sem marido, sem filhos, homens, ela não era considerada nada. Ela poderia dizer: não tenho nada. Minhas noras vão embora, vão para sua família, que comigo vocês vão passar fome. Mas Ruth falou: não. O teu povo agora é o meu povo. O teu Deus agora é o meu Deus. Porque quem é família faz isso. Quem é família não abandona. Quem é família não abandona. Quem é família não olha para trás, não cospe no prato que comeu. Quem é família não deixa de reconhecer o tempo da fartura. Posso aplicar essa palavra em qualquer situação, na minha casa, na igreja, em qualquer situação. Muitas das vezes estamos congregando num lugar que adquirimos bênçãos e situações boas, mas vem o tempo das 7 vacas magras, das 7 anos de vaca magra. Primeira coisa que faz é ir correr para outro lugar que pode estar tendo as 7 vacas gordas. Aí não passa o tempo da aprovação junto com aquele que um dia te alimentou, que um dia te sustentou, que um dia te apoiou. Mas é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos ir para os lugares onde está a bonança. O pão. Onde está tendo o pão. É que eles foram atrás. Às vezes eu imagino, nós esquecemos que nós outrora fomos alguém que não valia nada e que Deus pegou, nos levantou, nos lavou, nos limpou, nos colocou em lugares e depois nós esquecemos de onde Deus nos tirou e depois nós queremos abandonar aonde nós fomos acolhidos. Assim Ruth, ela não abandonou. Ela disse assim no momento da tribulação: eu estou contigo, Noemi, porque eu sei que isso vai passar. Na palavra do Senhor diz que é o tempo para todas as coisas. Na palavra do Senhor diz que é o tempo de chorar e é o tempo de se alegrar. E eu sei, Noemi, que o tempo de quando se alegrar chegar, eu me alegrarei contigo. Eu estarei contigo, Noemi, porque eu sei que esse tempo vai passar. Mas o problema de muitos é pensar que a tristeza e a tribulação dura para sempre, ou que o teu ou o meu sofrimento é maior do que o de todo mundo. Nós temos esse grande defeito. Ai, Senhor, ninguém sabe do que eu estou a passar. Meu Deus. Mas pronto. Deus é assim. Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente poder ajudar. Noemi ajudou Orfa e ajudou Ruth da mesma forma, mas aquela que reconhece e aquela que não reconhece, e aquela que não reconhece lhe dá um beijinho assim: ó pastor Pombal, eu te dou um beijinho, beijo pastor maravilhoso, tu me ensina, tu és tremendo, tu tem um dom disso, mas olha pastor Pombal, tchau, viu, porque minhas portas se fechou, eu vou embora. Pastor Pombal, naquele tempo a porta estava aberta, mas agora está fechada, eu vou embora.
melhor, viu? Tchau. Orfa fez isso com Noemi. Ruth disse assim: olha, meu amigo, a gente estava no tempo da bonança, né? Estão na vaca magra, né? Mas o tempo da bonança vai chegar de novo e eu estou contigo, meu filho. Ó, vamos lutar junto nessa. O meu Deus é o meu Deus. E se tu serve a Deus e Deus te honrou naquele tempo, é o mesmo Deus que vai te renovar e vai te honrar. E eu estou contigo e eu pego uma pontinha dessa unção, essa bênção para mim. Porque Deus, abençoando Noemi e abençoa Ruth. É que o povo não sabe o segredo. É verdade. E Ruth, como uma mulher sábia, ouviu os mais velhos. Ouviu uma mulher de Deus. Diga assim para o seu irmão que está do lado: cuidado. Mais forte: cuidado com os conselhos de quem anda a pedir. Cuidado com a voz da serpente. Cuidado, porque a vida dessa pessoa não pode estar reta para te dar conselho. Cuidado. A gente só pede conselho para alguém quando a vida daquela pessoa está capacitada para lhe dar conselho. Amém? Noemi tinha uma vida reta. Noemi servia a Deus. Noemi era uma mulher valorosa, porém a vida e o próprio Deus quis assim. Lhe tirar o seu esposo, os seus 2 filhos. Mas não foi culpa dela. Mesmo com essa tribulação, Noemi continuou firme e forte servindo a Deus. Porque ela não diz em nenhum momento que ela abandonou o seu Deus. E eu penso assim: há momentos difíceis na nossa vida que a gente acha que mudando de cidade tem solução, pastor. A gente acha que se mudar de país tem solução. Mas ninguém entende que o problema é que quando Deus quer tratar com a pessoa, onde quer que ela esteja, vai ser tratada, meu filho. Ela saiu de um lugar e foi para outro e continuou. Eu não sei se vocês estão entendendo. Levanta a mão quem está entendendo que eu estou ouvindo. Eu estou sentindo um silêncio assim que está até me preocupando. Estão entendendo a palavra, irmão? Levanta a mão. Eu não estou falando sozinha, não, né? Aleluia. A gente pensa que saindo de um lugar para outro os problemas vão acabar. E não é isso. Eu vou falar um segredo, olha. O problema é que Deus está tratando contigo. O problema, eu vou falar para a parede, é que Deus está tratando contigo, viu? Está tirando uma pedra com lepra para tirar, raspar e botar uma pedra nova e botar um reboco novo, uma tinta nova. É contigo, parede. Aleluia. E é no lugar onde Ele quer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está no lugar que a gente quer e é como Jonas atrapalhou os marinheiros que estavam lá, que perderam os seus tesouros, que teve que jogar no mar. Eles tiveram prejuízo por causa da vida de Jonas. E se você estiver no lugar certo, você vai ser tratado sozinho, não a sua família, é você. Não atinja ninguém. Não queira. Porque quando você está no lugar errado, onde Deus não te quer tratar, Ele atinge todos que estão ao teu redor para te atingir. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não sei porque Deus quer ir nessa direção. Vamos voltar a Ruth. Aleluia. É sobre Ruth que eu quero falar. Ruth casou com Boaz. É interessante que Ruth foi bisavó de Davi. E Boaz foi filho de uma prostituta chamada